Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. FAPAS. Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. Estamos iniciando mais um Conexão Cidade, o programa da TV Santa Maria que você assiste pelo canal 19 da NET, pode ser assistido também nas redes sociais, no Facebook e do YouTube, e que tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, que está aí há 16 anos conosco, construindo histórias de sucesso. Nós estamos aqui hoje com um elenco brilhante aqui, de santamarienses de coração, para tratar do tema do momento, que é esse julgamento do TRF4, do ex-presidente Lula. Estão conosco aqui pessoas que dispensam a apresentação, né? Professor João Marcos Adé de Castro, advogado, professor, membro do Ministério Público por uma vida toda quase, foi nosso presidente da Academia Santamariense de Letras, entre diversas outras passagens de um currículo que, se eu ficar mencionando aqui, nós vamos perder uma hora do programa. Seja muito bem-vindo, Dr. João Marcos. Exagerado que tu é, né? Então é um prazer estar aqui. Está conosco aqui também o Henrique Azevedo, que é defensor público da União e trabalha no TRF4. O Henrique trabalha em processos, provavelmente tenha trabalhado em processos do próprio juiz Sérgio Moro já, e desses desembargadores que julgaram recentemente esse recurso do ex-presidente Lula. Então seja muito bem-vindo também. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. O Henrique esteve já conosco aqui uma ou duas vezes no programa, é sempre um prestígio muito grande tê-lo aqui, como o professor Adé de Castro. Então a ideia é a gente dar uma conversada sobre esse julgamento do TRF4, especialmente a parte jurídica, né? E acho que dá para começar com o Henrique. Como é que funciona lá no TRF4? O que foi esse recurso? O que tem de recurso ainda? Faz um resumo para nós dessa. O processo ele começou lá em Curitiba e o tribunal que tem competência para julgar os recursos de Curitiba é o TRF4. Há duas turmas criminais, a 7ª e 8ª, foi distribuído para a 8ª já há algum tempo, desde o início da Lava Jato, ela se tornou prevento para julgar todos os processos da Lava Jato. A 8ª turma ela é composta por 3 embargadores, cuja presidência atual é do Dr. Leandro Paulsen, o Dr. Gebran e o Dr. Vitor Laus. Deixa eu voltar um pouquinho, porque tem gente que nos assiste que é completamente leigo no direito. O que é o TRF4? O tribunal é um tribunal regional federal que julga os processos de competência da Justiça Federal. São juízes federais em última instância? Não em última instância, são juízes federais que foram promovidos e alguns que são da advocacia que podem pertencer ao tribunal. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região ele tem competência para julgar os processos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso é uma pergunta que às vezes as pessoas podem se fazer. Esses processos, por que estão sendo julgados aqui em Porto Alegre? Porque o Tribunal Regional Federal tem sede em Porto Alegre. Ele, embora tenha sede em Porto Alegre, ele julga processos de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O Tribunal Regional Federal, diferente dos estaduais, ele é dividido por áreas. Então a competência não é para aquele estado só, é para a área de região sul. Esse é o Tribunal da Região Sul. Exatamente. Exatamente. E aí esses casos vieram em recurso para o tribunal? Vieram em recurso de apelação. Houve vários outros recursos do processo Lula que já chegou no tribunal, ele já julgou. Correção, recursos ou ações originárias, habeas corpus, enfim. E o Tribunal Regional Federal, na quarta-feira, julgou a apelação. Ainda cabe embargos de declaração, que tem uma dúvida se é recurso, se é incidente, mas hoje, com o novo Código de Processo Civil, me parece que pacificou ser um recurso. Esse recurso ele é apenas para aclarar a decisão. Se há algum ponto omisso, um ponto obscuro, sim, se opõe aos embargos de declaração para que o tribunal aclare aquela decisão.
É o próprio tribunal que vai resolver. É o próprio tribunal. Ele não tem efeito infringente em regra, ou seja, ele não pode mudar o mérito, a não ser que em dado momento, excepcionalmente, ele consiga mudar. No caso do processo do ex-presidente Lula, não me parece que ele vai ter efeitos infringentes. Ele vai mais para aclarar e para talvez pré-questionar alguma decisão, ou seja, para que o tribunal se manifeste sobre algum ponto específico, para que as partes possam, para que o ex-presidente Lula possa interpor recurso especial que vai ser julgado pelo STJ e o recurso extraordinário que vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a pergunta que eu te faria na sequência. Existem possibilidades então agora dos recursos, o extraordinário e o especial, para instância especial e extraordinário. Isso. Pode ainda haver um outro recurso. Por quê? Porque ele vai opor os embargos de declaração, vai ser julgado, que acredito que até março, pelo que o tribunal, pelos trâmites que o tribunal tem até março, me parece que ele vai julgar esse processo. E aí ele vai entrar com o recurso especial e recurso extraordinário. Isso vai para a vice-presidência do tribunal. O vice-presidente do tribunal vai admitir ou não admitir esse processo. No próprio TRF4. No próprio TRF4. O vice-presidente do tribunal que tem essa competência. E aí ele vai poder, se inadmitir, ele terá que entrar com agravo. Mesmo que o TRF4 não aceite esse recurso para o STJ ou para o STF, ele vai agravar, ou seja, vai fazer um novo recurso para o mesmo TRF4, vai ser julgado por um coletivo. Volta para o presidente, para o vice-presidente. Esse vice-presidente, a partir do novo Código de Processo Civil, ele tem o poder de se retratar. A regra é que ele não se retrata, pelo menos nos agravos que eu já interpus ao longo do ano passado e desse ano, a partir da mudança do novo Código de Processo Civil, ele não se retratou em nenhum, ele tem um despacho padrão, ele mantém a decisão e encaminha o processo para o Tribunal Superior. O tribunal sobe, mesmo de qualquer maneira vai subir. E lá no STJ vai haver uma nova análise dessa admissibilidade. E aí eu vou passar a palavra para o doutor Aded e vou perguntar sobre essa quantidade de recursos, se não é demasiada. Mas antes eu queria saber o seguinte, então não é inócuo essa questão porque se mesmo com a negativa do tribunal em receber o recurso sobe, por que essa fase então? Engraçado é que no novo Código de Processo Civil, essa análise primeira do tribunal de origem, ela tinha acabado. E aí o STF se manifestou, houve um movimento, salvo engano, do ministro Marco Aurélio e do ministro Gilmar Mendes, reclamando que o novo Código de Processo Civil, porque querendo ou não, isso perderia esse filtro e todos os recursos subiriam, e o Tribunal Superior teria que se manifestar sobre todo aquele rito de admissibilidade ou não inadmissibilidade. E me parece que esse filtro facilita o trabalho, já há uma análise em cima dessa análise do Tribunal. Pela demanda de processos no Brasil em todo, me parece que seja um filtro necessário. Doutora Aded, o processo não está virando um fim em si, em vez de virar um meio, com essa quantidade de recursos? Quando é que isso termina? Eu fui promotor há 30 anos, né? Então, evidentemente que eu tinha muitas vezes mais, dezenas de vezes mais processos aos meus cuidados do que tem agora como advogado, infelizmente. Mas eu digo assim, os juízes e os promotores de justiça, eles se veem envolvidos em tantos milhares de processos que eles não se dão conta que um processo fica 2 anos, né, para dar um despacho. Agora eu, como advogado, estou sentindo isso aí, porque eu te acompanho no número de processos bem menor. Né? E eu, pessoalmente, acho o seguinte, o problema não é o número de recursos. Acho que, alguém disse esses dias, eu já tinha dito o seguinte, que os tribunais superiores, STJ e STF, fala demais e julga de menos. Né? Fala demais e julga de menos. Não há. Tudo bem, meu filho disse assim, mas pai, tu tem que entender que só os processos e as causas mais complexas e que terão maior repercussão nacional, né, pode até mudar a história jurídica do país, está no tribunal, então exige-se... Mas eu não consigo entender porque o cara leva 6 horas para dar um voto, entendeu? Não tem justificativo, teria que haver algum tipo de controle, entendeu? Para evitar isso aí. Ou o que acontece muitas vezes, o ministro pega o processo, fica 3 anos concluso com ele. Eu tenho processo como advogado, tenho 6 anos como advogado, tenho processo com 6 anos no STJ. 6 anos no STJ. E não é um processo, mera interpretação vai dizer se o cara tem direito ou não tem direito, é mera interpretação de lei, não depende de exame de prova documental, prova pericial, prova testemunhal, é só para dizer se o cara tem direito a isso, mera interpretação de lei. E eu digo assim, disseram que tem 513 ou 511 processos no Supremo Tribunal Federal, mas são 11 ministros,
11 ministros. 50 para cada um. Tu como defensor público, tu já viu algum juiz com menos de 5, 6 mil processos? Tu chega aqui em São Pedro do Sul, tem 5 mil processos. O delegado da polícia tem 10 mil inquéritos. Como é que tu resolve isso aí, entendeu? Como é que fica isso aí? Tá? Então, porque fala demais e julga de menos. Então o problema não é o número de recursos. Tá? Poderia se reduzir alguns recursos e tal. Agora, se os tribunais julgassem, essa é a verdade, os tribunais não julgam, ou não julgam tanto quanto seria necessário. Porque nós advogados, certamente tu como defensor público também, sempre vai recorrer enquanto tu achar que tem possibilidade. Esse é o meu trabalho, eu ainda mais que sou hoje agora um profissional da iniciativa privada, o meu cliente me paga não é para mim desistir na primeira oportunidade. Não adianta dizer assim, a culpa do advogado, porque o advogado recorre demais. Eu vou recorrer todas as vezes que for possível recorrer. É o papel do advogado. Mas esse é o meu trabalho. Sistema que tem que... O sistema que tem que se adaptar. Então, tem poucos juízes, aí diz assim, falei isso para um juiz, diz assim, mas não temos culpa. Mas não estou falando em culpa. Eu não estou falando em culpa, eu não estou colocando em culpa. Estou só dizendo o seguinte, que não funciona. Que não funciona. Então, se tem 10 juízes e é insuficiente, tem que ter 20, tem que ter 30, tem que ter 50. Ou mudar a estrutura. Mudar a estrutura. Para que ande mais rápido, né? Mas nós, advogados, nos queixamos, porque quem deu a sentença foi o assessor jurídico do juiz. Cara, tu tem um assessor jurídico que ganha 10, 12, 15 mil por mês e vai querer que o cara não faça nada, que o juiz tem que fazer tudo, é claro. Ele está ali para isso. Ele está aí para isso, esse é o trabalho dele. Então, talvez fosse uma forma intermediária, então, ao invés de aumentar demais o grupo de juízes, então aumentar os assessores jurídicos. Como eu tinha uma assessora jurídica lá, todo mundo sabe, ganha 7, 8 mil por mês. Queria que ela ficasse em casa dormindo e eu fazendo? Não tem sentido isso aí. Então tu cria uma estrutura que possa permitir ao Poder Judiciário que julgue. Não vem falar, eu não tenho culpa. Ninguém está falando em culpa, estou falando o seguinte, que não funciona. Aí tu pega um processo. Hoje, por exemplo, no processo eletrônico se resolver isso aí, né? Porque quando tu junta um documento, está juntado, entendeu? Agora no processo físico, leva 6 meses para juntar um documento. 6 meses para juntar o documento nos autos. Não tem justificativa para isso aí, entendeu? Então, o problema não é o número de recursos, o problema é que o sistema não funciona porque não tem gente suficiente, não tem material suficiente. Né? Chega ali em São Cepé, tem 12 mil processos em andamento. Como é que vai funcionar? Com um juiz? Não pode funcionar. Vamos fazer um pequeno intervalo no Conexão Cidade, que tem o apoio cultural da Faculdade Palotina aqui de Santa Maria, e voltamos logo em seguida. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. FAPAS. Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. 6 de dezembro de 2001. Nascia uma instituição de ensino superior com a missão de promover e valorizar o ser humano, fortalecendo a cidadania através da excelência no ensino de graduação, pesquisa e extensão, e de sua atuação em prol da sociedade. A Faculdade Palotina tem orgulho dessa trajetória, do que construímos e de ser um efetivo instrumento de transformação de pessoas e da sociedade. Somos FAPAS. Somos administração, direito, filosofia e teologia, mas somos, sobretudo, uma história de todos nós. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Retornamos no Conexão Cidade, programa da TV Santa Maria que você assiste pelo canal 19 da NET, pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Nós estamos aqui hoje tratando do julgamento do TRF4, recente, que tratou do caso do ex-presidente da República. E estamos aqui com o defensor público da União que trabalha no TRF4, o Henrique Azevedo, e o nosso promotor, professor, escritor, João Marcos Adede Castro. E nós falávamos no final do primeiro bloco da quantidade de recursos e da morosidade da justiça pelo acúmulo
de serviço que tem e da necessidade de revisitar esse processo que leva ao final do processo, né? De mudar isso. E aí eu lembro que uma das questões que está sendo ventilada com relação ao julgamento do ex-presidente Lula é que o TRF4 teria se apressado, teria passado esse processo na frente dos outros. A gente vê aí que tem um movimento no sentido até de fazerem recursos internacionais, aí pedindo ajuda da ONU, nesse sentido. Aí eu pergunto para o Henrique, que trabalha no TRF4, como é que é o TRF4? Ele é mais célere que os outros tribunais ou eles realmente apressaram esse julgamento? Primeiro preciso pedir desculpa, eu não cumprimentei o Dr. João Marcos, um prazer estar aqui ao seu lado. É um processo, é um tribunal muito rápido e eu lembro que há pouco tempo eu fui dar uma pesquisada sobre a quantidade, o percentual de processos eletrônicos, que eles andam muito mais rápido, como o Dr. João Marcos havia falado aqui. Parece-me que tinha 93% dos processos eletrônicos e os processos eletrônicos eles andam muito mais rápidos e até como, não sei se foi no intervalo ou no programa mesmo, como o Dr. João Marcos falou, se você junta um processo, um documento num processo não virtual, no processo comum, isso vai ter que ser levado ao processo, isso demanda tempo. No processo eletrônico você junta, já está lá, imediatamente já está lá e está disponível para que as partes olhem. Só me permite a intervenção. No processo físico, e o Arigoni sabe disso aí, se perde tempo até mesmo numerando as páginas, né? Tu tem que perfurar as páginas, tu tem que numerar as páginas, tu tem que rubricar as páginas. Né? Aí o cara chega lá com 5.000 páginas lá, leva uma semana, 10 dias para fazer isso aí, né? Não digo que leva tanto tempo. Mas tudo isso aí é tempo que se perde. Já no processo eletrônico não tem essa, juntou, está juntado. Automaticamente ele está numerado, não precisa de ser rubricado, então o processo eletrônico tem pelo menos algumas fases. Claro que o juiz vai ter que ler e vai ter que julgar, aí não tem saída. Mas muitas das coisas que acontecem hoje de forma manual, né? No processo eletrônico não tem isso, então o processo tende a andar mais rápido, né? E é uma coisa que para a defesa, em função da prescrição, às vezes é ruim, e eu sempre brinco com os colegas, falar no TRF4 é muito raro a gente conseguir uma prescrição, porque os processos andam mais rápido em função dessa virtualização, e foi um tribunal que ele iniciou todo esse procedimento. E o EPROC, que é o sistema do tribunal, é um sistema muito elogiado, é um sistema que funciona muito bem, ele roda, é difícil parar, então o tribunal ele é célere. Tanto que o Tribunal da Justiça fez um convênio para usar o EPROC da Justiça Federal como um sistema da Justiça Estadual, porque o da Justiça Estadual é Jurássico, né? É Jurássico, enquanto que o EPROC não, desde o início sempre foi muito mais avançado. Mas nessa questão, me permite essa questão de o pessoal reclamar que o processo é muito demorado, eu não consigo entender, isso aí é absolutamente neurótico, entendeu? Ora, o tribunal vai ser punido porque foi rápido. Todo mundo reclama que o tribunal é demorado. Eu estou reclamando aqui que as coisas não andam. Agora, quando o tribunal anda rápido, o pessoal reclama. Não existe isso aí, entendeu? Não existe isso aí. E vamos ser sinceros, eu não sei o que passou lá. Digamos, vamos imaginar que tinham furado fila mesmo. Vamos imaginar, vamos presumir e tal. Ora, não há dúvida nenhuma que esse é um processo imensamente mais importante. Muito importante, né? Até justificaria. Do que os demais. Por réu não interessa isso, evidentemente. Se eu fosse advogado do Lula, eu estaria fazendo esse discurso que o advogado dele está fazendo. A questão é que seria passar esses e não os outros, né? E segurar os outros. Não é segurar, mas simplesmente o seguinte, que alguém duvida que esse processo é 1000 vezes mais importante do que os outros processos? Momento, né? Então, quer queira, quer não queira, isso acontece todos os dias, o tempo todo, assim, vai lá na vara de família lá, ó. Aí tu tem lá, tudo na vara de família é urgente, mas tu tem que achar dentro daqueles processos urgente aquele que seja mais urgente. Então o juiz não passa o tempo todo dizendo, peraí, o que é mais urgente aqui? Isso aqui é mais urgente, vamos julgar antes, esse é menos urgente, julgando depois. Isso acontece o tempo todo, não é só no processo do Lula. E ninguém reclamou. Não reclamou, nem pode reclamar. O juiz vai ter que fazer, na verdade. Lembra quando aprovaram o novo Código de Processo Civil, foi aprovado, entrou em vigor dizendo o seguinte, que haveria uma lista de, como não chamava prioritário, não era prioridades, era... Ele estabeleceu uma ordem. Uma ordem cronológica, uma ordem cronológica, ou seja, não poderia julgar um processo que entrou depois e deixar o que entrou antes, né?
Tá? Então isso parecia uma solução para todos os seus problemas. Só que o que aconteceu? Antes do código entrar em vigor, se modificou isso aí, porque na verdade é o seguinte, antes tu tem um monte de processos anteriores, mas que não são tão importantes quanto os processos posteriores. Então tu tem que dar ao juiz o direito de dizer, não, parei, eu vou julgar esse aqui mesmo sendo mais recente, porque isso aqui é mais urgente. Bom, se nós não confiamos no juiz, tá? Se eu não confio no juiz para fazer essa seleção, como é que eu confio no juiz para dar uma sentença? Ele vai olhar e vai dizer, não, isso aqui é realmente mais importante, mais necessário. Bom, vai dizer assim, mas daí o cara pode ser corrompido. Mas nós estamos falando de outro papo. Corrupção é outro papo, entendeu? Tá? O cara vai julgar o do Arrigoni primeiro, porque é amigo do Arrigoni, e não vai julgar o meu porque é meu inimigo. Isso é outro papo. Nós estamos falando de juízes honestos, que são a maioria esmagadora, entendeu? E que são servidores públicos e que nós presumimos que não vão fazer esse tipo de coisa. Vou julgar o dele porque eu gosto dele e não vou julgar o dele porque eu não gosto dele. Não funciona assim. Então, os juízes fazem o tempo todo isso aí, estabelecer ordens de prioridade, tá? Em todos os processos. Qualquer lugar que for, lá em Arroio do Tigre, lá em Faxinal Soturno, lá em Restinga Seca, é assim, sempre foi assim e sempre será assim. Isso é aquele negócio da discriminação, né? A discriminação ela é odiosa ou uma discriminação boa e justificada? É que para a defesa, não é... A defesa está certa, não se mostra... Isso que eu ia perguntar, a defesa, vamos pensar no caso específico. A defesa vai levantar todas as teses possíveis dentro do direito de defesa, deve fazê-lo, mas isso acaba gerando, e por parte do pensamento popular, uma tese de uma possível perseguição política, uma coisa assim. Isso. E o Henrique trabalha no TRF4, já trabalhou em processo do Moro. O que pode nos contar um pouco disso, do juiz Sérgio Moro e desses outros desembargadores? São julgadores rigorosos, todos os 4. O Moro é extremamente rigoroso, Já recebi processos do Moro lá de Curitiba, sobre lavagem de dinheiro, e são sentenças sempre muito grandes e com penas muito altas. Existem 2 turmas no tribunal, a 7ª e a 8ª. A 8ª turma a gente conhece como a mais rigorosa. Ela é muito mais punitiva do que a 7ª. Então, conseguir uma absolvição na 8ª turma é muito mais difícil de conseguir. Deu azar, além de tudo, isso. Porque é uma turma rigorosa. O Dr. Gebran é muito rigoroso, o Dr. Leandro Paulsen é muito rigoroso. Explica ali que essa questão de cair na 8ª e não na 7ª é uma questão de distribuição. Distribuição eletrônica. Distribuição. Não é assim, por que não dá para a 7ª? E não foi especificamente para o caso do Lula, ela já era preventa para os casos da Lava Jato. Isso, na verdade, assim, essa pergunta é interessante. Todos os casos da Lava Jato estão saindo ali e as sentenças estão saindo todas nessa linha ou essa destoou? Eu estava olhando ontem... Porque a Lava Jato é uma coisa que me interessa, por ser do ramo de... Eu estava pesquisando como que o tribunal estava funcionando. Eu vi uma entrevista, uma pesquisa, 40% dos processos que chegaram na Lava Jato houve aumento de pena. Uns 60%. Algumas absolvições, outras 6% de absolvição, e o restante manteve a pena do juiz Sérgio Moro. Então está na linha de desdobramento? Está na linha normal, Até porque, acho que, não sei se o caso do Eduardo Cunha passou ali? Passou ali, aumentou a pena do Eduardo Cunha. E outros tantos? Sim. Mas isso é uma coisa interessante, né? Fugindo da área jurídica, né? Porque o Henrique é um servidor público, mas é um advogado. Né? Ele defende interesses privados, como defensor público de interesses privados frente à administração pública. Isso, interesse da parte, né? Tá? Mas eu digo o seguinte aqui, há muita discussão acerca dessa coisa assim, né? Só para o telespectador que não entende, o que o Henrique faz no tribunal? Se o Lula não tivesse advogado, ele seria o advogado do Lula no tribunal. É mais ou menos isso, né? O Tribunal Regional Federal, ele não contrata advogados nativos. Então, todos os processos em que não há defesa, o advogado renuncia ou ele se mostra inerte, todos os processos vão para a Defensoria Pública Federal. Nós assumimos todos os processos. Querendo ou não, né? Querendo ou não. Bueno, essa questão de que em relação ao Moro, né, eu não conheço pessoalmente, tenho lido algumas coisas acerca dele, sei tanto dele como 99% da população, ou seja, aquilo que leu pela imprensa, né? Mas e quando as pessoas dizem assim, porque o Moro está perseguindo o Lula, eu acho tanta graça disso, porque esse discurso, certamente que eu teria se eu fosse político também, e certamente que eu faria se eu fosse advogado dele, estou sendo absolutamente honesto.
Não pode ser diferente. Gera na população, né? Mas isso não é real. Isso não é real. Será que o homem é tão burro, é tão estúpido, é tão inconsequente que vai dar essas sentenças aí, entendeu? Sabendo que as consequências são extremamente graves, tem uma repercussão não só nacional, mas mundial, e que, como tu falou, em 60%, entendeu? Uma boa parte, inclusive, das penas que ele aplicou, diz que o homem é duro, não sei o quê, mas chega no TRF, o TRF aumenta as penas. Tem aumentado, então quer dizer que ele não é tão mal assim, entendeu? E ele sabe das consequências. Ele pode errar? Claro que pode. Aí o cara dá uma sentença de 400 páginas, o sujeito vai lá para a praça pública e dizer, porque não tem prova. E aí todo mundo que ouve o cara dizer que não tem prova, acredita em quem? No cara que não leu o processo. E ao invés de... Quantas páginas tem? Tu tem uma experiência extraordinária nessa área, tu tinha um inquérito com 50 mil páginas. Imagina. O cara não leu uma página do inquérito. E acha que sabe tudo do inquérito. Então quer dizer que não posso. O senhor já leu? Não li. Então o senhor não pode dizer que o cara é culpado. Não, mas eu não estou dizendo que ele é culpado. Só estou dizendo o seguinte: quer queira ou quer não queira, o sistema é que vai julgar quem conheceu o processo. Quem conheceu o processo foi o Moro, quem conheceu o processo foi o TRF. Não é? Então, como é que nós podemos dizer, o cara começar a insinuar, entendeu? Que os desembargadores são desonestos, entendeu? Mas tu não leu uma página. Quantas páginas tu leu do processo, cara? Quantas páginas? Nenhuma. Então, acompanhe, acredite no sistema, porque quando eu, como advogado, perco uma causa, eu recorro dela. E se a imprensa vier, eu vou dizer também, barbaridade, meu cliente é inocente, mesmo sabendo que meu cliente é culpado. Eu sou pago para dizer que o cara é inocente, né? Também, vai morrer, inocente. Então isso eu acho natural, isso é natural e absolutamente aceitável. Agora, que cada um dentro de si, tem pessoas que nem jornal não lê mais que 3 linhas no Facebook, cara. Tem gente que não lê mais de 3 linhas, se botar 5 linhas no Facebook, eles não leem. E essa gente anda discursando e parece que sabe tudo de direito. Porque o Moro isso, cara, mas tu conhece o processo? Não conheço. Tu leu o processo? Não leu o processo. Mas então que diabo tem tanta certeza disso? Eu não consigo entender esse tipo de coisa. Eu me perdoa só em discordar um ponto. Eu concordo com tudo, mas um ponto que eu discordo e aqui com todo respeito à defesa do presidente Lula, eu acho que a parte ela pode se inconformar com a decisão, mas não pode atacar a pessoa. E aí eu acho que a defesa do ex-presidente Lula, com toda a vênia e com maior humildade, pessoalizou. Ele atacou o juiz. E quando você ataca o juiz e você coloca em xeque a credibilidade, a honradez desse juiz, você coloca um dilema para o tribunal. E da instituição magistratura. Da instituição magistratura e para o próprio tribunal. Porque, veja, houve uma acusação pelo advogado, que pelo menos é o que consta na imprensa, que o Sérgio Moro era perseguidor, era inimigo. Eu até li a apelação dele e ele coloca isso, que era suspeito, que era vinculado à oposição, que tinha um projeto de poder para a oposição, enfim. Ele fez várias acusações ao juiz. Graves, né? Graves. Se o tribunal o absolve, ele está reconhecendo não que a sentença estava interpretada de forma não condizente com as provas, mas que o juiz Sérgio Moro agiu de forma desonesta. Então, ao meu juízo, eu não atacaria o juiz, eu atacaria a sentença. Tecnicamente? Sim, porque eu não estou dizendo que o tribunal julgou bem ou mal, ou se julgou por esse fato. Estou dizendo o seguinte, ao meu juízo, a defesa não poderia atacar o juiz, poderia atacar a sentença. O Lula poderia atacar. O Lula poderia atacar. Ele poderia atacar agora, o advogado não. O advogado tem a obrigação de manter. É a mesma coisa que o jogador, que o treinador de futebol. O torcedor é apaixonado, entendeu? O treinador não pode ser apaixonado, ele tem que ser centrado. Mas às vezes eles entram no campo e vão lá e... Não, claro, mas diz assim, o que tu espera da direção do clube? Que sejam centrados, entendeu? O torcedor pode dizer qualquer besteira. Então, essa questão de dizer assim depois, não, vamos cumprir a sentença. Mas pensa que estão vivendo aonde? No Zaire? E isso pode ter levado a aqueles votos, eu diria, exaustivos,
Porque pra gente que assistiu durante o dia foi uma aula de direito dos três desembargadores. Foi muito bem todos os pontos, talvez essa preocupação do tribunal também, Sim, de exaurir todos os pontos. Isso, e eles frisaram várias vezes sobre a questão da probatória, que existiam provas nos autos, e mais, o primeiro voto do Gebran, que é o relator, ao final do voto, ele termina o voto e aí ele começa a dar uma satisfação. E o último voto do desembargador Victor Laus, ele faz toda uma argumentação para, ao final, elogiar o juiz Sérgio Moro. Me parece que aí a defesa trouxe um componente que não deveria, ao meu juízo, com toda a humildade, porque coloca uma pressão maior para o tribunal. O tribunal pensa, se eu absolver, eu estou reconhecendo todas as acusações. Estrategicamente não foi interessante. Não foi interessante, eu também acho que não. Eu aprendi, quando comecei a atuar na Defensoria Pública da União, eu atuava na Justiça Militar. Na Justiça Militar você tem um juiz togado e 4 juízes que são militares. E que muitos, ao meu juízo, não entendiam de direito. Era a minha percepção. E quando acabava o julgamento... Não é obrigatório, no caso deles, né? O juiz é obrigado a dizer, mas eles não, faz parte do sistema. E quando acabava o julgamento, eu ficava revoltado, porque eu achava que eles tinham falado barbaridades. Eu aprendi com uma pessoa um ensinamento que é o Dr. Soel Arpini, promotor militar, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Ele me chamou no canto, eu saía revoltado e falei, Henrique, você precisa compreender o sistema. Não é que o juiz saiba mais ou saiba menos, só que foi dado o direito a ele, pelo texto constitucional, de falar por último. Se você não aceitar isso, você vai ficar doente. Então eu aprendi isso naquele momento de revolta, é dado ao juiz falar por último. A gente pode não aceitar isso, nem pode ser a melhor decisão, porque é interpretação. Agora, ele tem esse direito e nós precisamos aceitar. E a questão da interpretação, há pouco tempo, teve que é algo interessante que mostra como que é difícil interpretar qualquer texto. Teve um concurso para a FRJ no Rio, e na prova existiram 2 questões de músicas do Nando Reis. E aí o avaliador pedia que se interpretasse as músicas do Nando Reis. Houve o gabarito e um candidato que não se conformou com aquele gabarito mandou pelas redes sociais uma pergunta para o cantor, para o compositor para o Nando Reis. Caíram essas 2 questões, as respostas foi essa, e o Nando Reis falou, o gabarito está errado. Primeiro, que eu não botei reticências na minha pergunta, no meu texto. E segundo, que eu não quis dizer isso que o gabarito falou. Então, as respostas estão erradas do próprio... Porque isso é interpretar, é difícil, é dado ao juiz interpretar. Pode ser que não seja a melhor interpretação, mas nós precisamos aceitar. E tenho certeza que eles não agem com má fé. Eu, como defensor público, eu jamais vou atacar o Poder Judiciário. Se eu quero que as pessoas que não têm direito possam buscar a Defensoria Pública, possam buscar os seus direitos, eu não posso dizer aqui que o Poder Judiciário não funciona. Muito pelo contrário, o Poder Judiciário funciona. E as pessoas que têm seus direitos violados devem procurar os seus direitos na Justiça. Eu posso não concordar com a decisão, mas isso não vai me dar o direito de achar que o Poder Judiciário age com má fé. Quando às vezes as pessoas dizem assim, eu aceito que o Lula seja condenado, desde que todo mundo seja condenado, cara, o Lula tem 5 ou 6 processos, ele foi condenado nesse, por enquanto ele pode ser absolvido dos outros. Isso não significa que ele vai ser condenado em todos. E tu não pode achar assim que todos, então, tem 300 pessoas sendo acusadas, então já que condenaram o Lula, tem que condenar todo mundo. Bom, de repente um desses aí é inocente ou não tem prova suficiente, de repente o cara é inocente ou não tem prova suficiente. Então não significa, né, que pelo fato de condenar um tem que condenar todo mundo. Não pode ser assim, não. Então tá, você errou, já que o Lula foi condenado, todos os outros automaticamente estão condenados. Isso é idiotia. Ou como um cara disse ali, ó, o cara botou no Facebook, o Facebook é uma lata de lixo, né? Tá? E da qual eu participo muito ativamente, né? Aberta. O cara disse assim, não esqueçam que o mesmo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que condenou o Lula, tá? deixou de mandar os réus do caso Kiss para julgamento anual do júri. Se é uma ignorância jurídica, a pessoa não tem, isso é maldade, se a pessoa não tem a mínima preocupação, diz, mas desde quando o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou o Lula? O cara não tem ideia do que está falando. Parem de falar bobagens. Parem de falar bobagem. Tu não concorda? É um direito teu. Agora, não digam bobagens, porque isso é uma bobagem. Se tu não concorda, é uma coisa. Agora, tenha um mínimo de informação para parar de dizer besteira, entendeu?
pagar mico, porque isso é pagação de mico. Deixa eu puxar um intervalo aqui, nós já retomamos. Então vamos fechar mais um bloco aqui do programa, que está muito bom hoje, do Conexão Cidade. O apoio cultural é da Faculdade Palotina de Santa Maria, que está conosco aí há 16 anos já, construindo histórias de sucesso. E nós voltamos logo a seguir para um último bloco. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. 6 de dezembro de 2001. Nascia uma instituição de ensino superior com a missão de promover e valorizar o ser humano, fortalecendo a cidadania através da excelência no ensino de graduação, pesquisa e extensão, e de sua atuação em prol da sociedade. A Faculdade Palotina tem orgulho dessa trajetória, do que construímos e de ser um efetivo instrumento de transformação de pessoas e da sociedade. Nosso maior propósito é difundir os valores do saber e fomentar o humanismo. Com isso, contribuirmos para o desenvolvimento local e regional. Estamos em Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul, distantes a 292 quilômetros da capital, Porto Alegre. Somos essencialmente um universo de saberes, sentimentos e atitudes, distribuídos em aproximadamente 5.707,26 metros quadrados de uma estrutura pensada e organizada para compartilhar conhecimento. Somos FAPAS. Somos administração, direito, filosofia e teologia, mas somos, sobretudo, uma história de todos nós. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Retornamos para um último bloco desse Conexão Cidade, que tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Estão conosco aqui o Dr. Henrique Azevedo, que trabalha no Tribunal da Justiça Federal em Porto Alegre, no TRF4, já trabalhou em casos do juiz Sérgio Moro, é de certa forma colega dos desembargadores, trabalha no tribunal, onde foi julgado recentemente o recurso do ex-presidente Lula. E também conosco aqui nosso Or Concurso aqui de Santa Maria, advogado, professor, promotor, escritor, Dr. João Marcos Adé de Castro. Não estou pagando nada para ele dizer isso, viu? Eu disse que o cachê dele aqui ia ser um suco de laranja e uma mortadela, porque o recurso está escasso. Então vou fazer um elogio para o homem, que o homem merece. Para poder compensar, né? Nós vamos fechar esse bloco. Eu queria fugir um pouco da parte jurídica e perguntar algo assim. Nós vemos hoje que, pelo menos as pesquisas demonstram que quase 30% da população votaria no Lula. Não sei se as pesquisas seriam isso ou não, mesmo com condenação, com outros processos que virão. Aí eu pergunto, e me pergunto, isso é a briga... Antes eu perguntaria da direita contra a esquerda, mas não é da direita contra a esquerda, porque eu fico pensando o que é direita e o que é esquerda. Os partidos hoje eles perderam tanto a ideologia e as cores partidárias estão tão misturadas que não dá para falar em direita e esquerda. Então eu diria, é a briga do rico contra o pobre, é a briga do capitalismo contra o socialismo, é isso que as pessoas enxergam, que talvez o ex-presidente Lula seja o último baluarte dos menos favorecidos, porque a gente vê pessoas, inclusive pessoas intelectualmente muito preparadas, que defendem cegamente essa questão de que não tem prova, de que foi mal condenado, que está sendo perseguido, enfim, uma teoria da conspiração, mas feita por pessoas com preparação às vezes maior do que a gente. Então, eu realmente é algo que eu me pergunto muito e eu gostaria de ver a visão de vocês disso aí. Eu não tenho conhecimento sobre esse assunto, mas eu li alguns textos de alguns cientistas políticos que eles afirmam que o percentual de eleitor do PT gira em torno de 30%, que seria esse 30% que o ex-presidente Lula tem nas pesquisas. Uma coisa que várias pessoas extremamente inteligentes comungam com esse ideal de que há toda uma conspiração.
Respeito sobre... Eu não acredito em conspiração. Seja contra o Lula, seja com qualquer pessoa. A conspiração, para mim, é algo no mundo transparente, no mundo de rede social. E segredo, ele não é possível. Como você vai perpetuar um segredo envolvendo tanta gente? Primeiro, eu sou servidor público, eu acredito no serviço público, eu acredito na Polícia Federal, atuo em defesa. Você vai defender a Polícia Federal. A gente tem interpretações diferentes de fatos, mas isso não quer dizer que a Polícia Federal não seja séria. E aqui em Santa Maria tem uma pessoa que é o chefe da Polícia Federal, o Dr. Getúlio, que é um homem seríssimo, extremamente gentil, educado, que sabe ouvir a outra parte, um bom senso absoluto, que representa muito bem essa Polícia Federal, que eu acredito. Eu acredito no Ministério Público, ele tem um papel fundamental no Estado de Direito, um papel fundamental para a redemocratização do país. O Ministério Público faz um serviço essencial ao país. E acredito no Poder Judiciário. Se nós perdemos a possibilidade de acreditar nessas instituições, a gente deixa de ter Estado de Direito. Então eu não acredito em teoria conspiratórias, acredito sim. Existia a possibilidade do ex-presidente Lula ser absolvido? Existia, como existia para condenar. O tribunal optou por condenação. Isso é uma exceção? Não. Nós estamos numa quadra que a punição ela é querida e requerida pela população brasileira. O judiciário não é surdo, ele ouve esses reclamos e acaba optando por condenar muito mais do que absolver. Eu que atuo na defesa, a gente pega muito mais condenações do que absolvições. Lembro no voto, quando mudou a sistemática da execução da pena a partir da decisão de segundo grau, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso e da ministra Carmen Lúcia era o tribunal não pode não ouvir o que a população quer. Então é óbvio que a gente está numa quadra que a sociedade quer punição, ela está premida e é normal que esteja, a violência está exacerbada e a sociedade quer punição. E o tribunal, como os juízes, eles não são neutros, nem podem ser neutros, eles têm os seus anseios, as suas angústias e refletem isso no processo. Então, a princípio, para mim, nós estamos num momento que a punição é algo requerido e que o tribunal tem ouvido, tem colocado isso em prática. Não é só para o ex-presidente, todo mundo que cair ali vai todo levar... mundo que cair, o sistema que se nós formos, ou qualquer um de nós formos conversar com quem advoga na área criminal, ele vai falar assim, está muito difícil atuar na área criminal. Está muito difícil. As interpretações elas são muito mais, embora ao final indúbio pro réu, é muito difícil você conseguir reverter uma acusação e absolver o réu. Isso está cada vez mais difícil. Agora, agem de má fé? Não agem de má fé. É o sistema, é a população, é o mundo atual que está mudando. E o judiciário não é surdo, ele não está lá, embora lá... teria que estar tapado os olhos, mas isso não acontece, ele está ouvindo e está refletindo isso nos processos. É um momento que não acontece aqui só no Brasil, acontece no mundo. Eu também não acredito nisso aí, sabe por quê? Porque, olha, durante 30 anos fui promotor de justiça e a gente fazia 10 denúncias numa manhã, né? Tá certo que as denúncias mais simples, de lesão corporal, né? Mas fazia 10 denúncias numa manhã. Tá? Naquela época a lesão era inquérito ainda, não ia descer. Mas eu digo assim, mas fazia, né? E outros furtos de pequeno valor, aquela coisa toda. Bueno? Mas por que o promotor denuncia? Porque tem certeza 100% absoluto que o cara é culpado? Não, porque existem elementos suficientes para a denúncia. Os elementos que o promotor utiliza para a denúncia não são os mesmos elementos que o juiz utiliza para a condenação. Então, para que o promotor possa denunciar, ele basta lhe ter indícios suficientes de autoria, né, e de materialidade. Ou seja, ele tendo indício, ele não pode simplesmente assim levantar de manhã, hoje eu vou denunciar o fulano, entendeu? Ele tem que ter um mínimo de provas, ele tem um mínimo. Então, nessas milhares de denúncias que eu devo ter apresentado em 30 anos, nunca tive um caso, o juiz rejeitar a denúncia, porque teve só um caso em que, estarei mentindo, um caso em que o juiz rejeitou a denúncia absolvendo o réu. Só que existia, eu recorri a decisão e o tribunal mandou seguir. Então, se o juiz quisesse absolver lá no final, poderia absolver, mas ele teria que receber teria que receber a peça acusatória. Então, quando o sujeito é denunciado, não significa obrigatoriamente que ele é culpado, mas que tem elementos suficientes para a denúncia. Então, tem elementos suficientes para a denúncia. Aí, quando chega lá no final, o juiz absolve, cai o mundo, porque o promotorista, mas o promotor fez a sua parte. Né? Porque vale no início lá o indúbio pro societá. Na dúvida, manda. Porque o promotor não é juiz, quem tem que julgar não é o juiz, o promotor.
Qualquer dúvida que tiver, se ele não tiver nada, zero, bueno, ele não pode denunciar, porque caberia ter um habeas corpus contra a denúncia. Né? Porque, agora, se ele tiver qualquer elemento, ele denuncia, então ele está fazendo o papel dele. Depois se fala muito, eu acho que se faz uma injustiça aí com o Ministério Público Federal, né? Porque quem denuncia, quem processa, não é o juiz, quem processa é o Ministério Público Federal, né? Mas quem acaba condenando é o Moro. E aí tu vê assim, ó, então se tu tem lá, ó, as pessoas dizem assim, mas condenou o Lula, tem que condenar todo mundo, mas talvez todo mundo não seja culpado. De repente tu vai encontrar por que condenou o fulano e absolveu o fulano. Tu conhece o processo do fulano? Não conheço. Então não pode dizer assim, já que o Lula foi condenado, o Serra tem que ser condenado, mas de repente o Serra é inocente. Eu estou só sugerindo. De repente é inocente. Eu acho que o próprio Cunha também já foi absolvido em alguns processos. Tu referiu agora no intervalo também que a sentença foi de parcial procedência contra o Lula? Foi parcial. O mesmo tribunal que condenou o Lula absolveu o Lula, não foi? Não, isso em um fato. Num dos fatos. Eram dois. Eram dois fatos. Mas que diabo de tribunal golpista é esse que condena o Lula e absolve o Lula? Agora, quem acha que o tribunal golpista sou eu, porque tinha que ter condenado o Lula naquele outro fato. Mas eu não conheço o processo. Vamos acreditar como tu acredita. Vamos acreditar no sistema. Vamos acreditar que os caras lá, tu conhece, tu tem possibilidade de ter acesso lá. Mas pelo menos a sentença está na rede, não está? O processo ainda não está com sigilo. Sim, mas todo o processo está no site do... Está no tribunal. Se qualquer pessoa pode ter acesso aí. E o tribunal botou telões e fez transmissão, não sei o que, mais aberto impossível, mais democrático, para não deixar nenhuma dúvida. Né? Tu lê os votos, tu ouviu os votos ali, os caras fizeram 2 ou 3 palavras lá, de cara tipo político, ninguém está acima da lei, está todo mundo, né? Todo mundo abaixo da lei, não sei o quê. O resto é todas alegações de caráter absolutamente jurídico. Pode estar equivocado? Pode. Mas os votos foram muito honestos. Isso eu senti, honestidade do tribunal. O tribunal pode estar errado, o Lula pode ser absolvido, de repente, né? Ele pode ser absolvido? Pode. Isso significa que o tribunal é uma porcaria? Não. O tribunal fez um trabalho sério. Fez o que pôde, fez aquilo que achou que devia fazer naquele momento. Então, quando tu fala essa história do povo em geral achar que o Moro é um sem vergonha, é um idiota, é isso e aquilo, bom, o povo é povo, pode deixar que os caras... Agora, os profissionais não estão autorizados a fazer isso aí. E por que eles não têm plano B, vamos dizer assim, que seguem com essa eles ideia? têm, só não admitem, né? É o Haddad, né? Porque, na verdade, eu fico pensando, e aí, voltando para o jurídico, a possibilidade desses recursos ainda, de concorrer, da ONU... Duas coisas eu queria reclamar rapidamente aqui antes do Henrique. Tá? Essa história de ficar discutindo se o Lula está ou não está inelegível é uma palhaçada. É uma palhaçada, porque qualquer estudante de primeiro semestre de direito sabe que está inelegível. É só uma questão de declarar isso aí. Porque o tribunal faz o quê? O tribunal não faz lei, o tribunal apenas aplica a lei. Não tem dúvida que está inelegível, certo? Segundo, por que todo mundo, afora o Lula, que é condenado em 2º grau, vai preso e o Lula não vai preso? Mas essa é uma discussão precária, diz o DIP, porque foi 6-5. Bom, 6-5 ou 7-4 está valendo. Eu tenho clientes meus que foram condenados em 2º grau e que foram presos. O próprio tribunal mandou lá, quando reformou a decisão aqui de Santa Maria, e mandou prender. Por quê? Porque é um Zé Mané. Porque o cara é um Zé Mané, por que tu vai começar a interpretar de forma diferente só porque é o Lula? A regra é a mesma. Ou essa decisão do tribunal lá, dizendo que o cara sendo condenado em 2º grau tem que ser recolhido, vale para todo mundo ou não vale para ninguém. Porque o que o tribunal disse? Que o tribunal pode decretar. Tá, mas quais são os critérios para decretar essa prisão? O tribunal ele tem como praxe, todas as decisões já saem dizendo que, ultrapassado o prazo dos embargos de declaração, o processo deve descer para execução provisória, até uma súmula do próprio tribunal. Então, em todas as 2 turmas, 7ª e 8ª, isso é praxe. E neste caso? Manteve-se o mesmo padrão, o mesmo tipo de decisão. Inclusive, o tribunal ele mantém a prisão provisória para penas restritivas de direito, que o STJ não aplica. Então o tribunal ele entende que ainda que haja pena substitutiva, não penas de prisão, o tribunal manda prender provisória, manda cumprir a pena, executar a pena restritiva de direito, independentemente do recurso, que não é o entendimento atual do STJ.
a verdade tem que ser dita. A discussão da prisão provisória, ela precede o julgamento do Lula. O STF já tinha sinalizado que voltaria a discutir esse assunto. Eu sou contra, eu acho que a Constituição ela é muito clara, é após o trânsito do julgado. Qualquer coisa diferente está se inovando o texto constitucional. Só que nesse meio tempo tem gente presa, né? Tem gente, todos, né? A regra é. E aí o que tu faz se chegar, desculpa, nós nos enganamos, aí faz o quê? Manda soltar os caras e dá o quê? Dá um sanduíche pro cara e manda o cara embora? Sobre a questão da possibilidade ou não, a lei de ficha limpa é clara, mas há uma brecha hoje que diz lá que se houver a possibilidade de absolvição no Tribunal Superior, você pode conseguir eliminar. Me parece que é isso que a defesa do Lula vai tentar buscar uma liminar. Tipo evidência, como é que chama? Fala em evidência, né? Que há uma possibilidade grande. Uma possibilidade legal, uma possibilidade grande, assim. De reverter a condenação. É o que a defesa tem que fazer por obrigação fazer. E esse recurso internacional? Isso é bobagem. Não tem interferência nenhuma no julgamento no Brasil. Nenhuma, isso não reflete absolutamente nada. Soberania tem o Brasil se agora os tribunais internacionais vão começar a interferir nas decisões judiciais. O cara, aquele que dormiu lá, o canadense lá, que dormiu durante o julgamento, veio fazer um discurso que é uma barbaridade, que a justiça é isso, que é aquilo. Cara, mas tu dormiu durante o julgamento, que é o quê? Tá reclamando o quê? Aí traz um cara que não conhece o sistema brasileiro, que não é perfeito, mas é o nosso, é o que nós temos. Eu acho que o tribunal organizou direitinho, os tempos adequados, não houve briga, não houve... Né? Foi como tu diz, foi uma aula de direito e uma aula de civilidade, uma aula de organização. Fazia pouco tempo que eu vi. Aí tu vai para o Supremo, os caras se chamam de bandido um na cara do outro lá. O respeito que havia entre os desembargadores, isso é tudo que nós precisamos. É um novo poder judiciário, porque quem vê as sessões do Supremo fica apavorado, que as coisas que eles dizem um para o outro lá... o tribunal está dando aula para o Supremo de civilidade, de respeito. O tribunal é um tribunal bastante sério, é a percepção que eu tenho. E olha que eu sou da defesa e muita coisa eu não concordo com o tribunal. Claro. Pelo seu sistema punitivo, o tribunal é muito de punir. Lembrando ao nosso telespectador que o Henrique é advogado. Eu sou defensor público, atuo na área criminal há 11 anos e vejo como que há 11 anos a percepção tem mudado. Havia uma possibilidade maior de absolvição, essa possibilidade de absolvição ela vai diminuindo ao longo do tempo, que é uma pressão social. A gente não pode, eu sou chato com isso porque é uma coisa que me perturba muito, que nós estamos num novo mundo, numa nova era, como diz lá o cientista político chamado Sérgio Brandt, que escreveu sobre isso. E isso reflete no Poder Judiciário. As redes sociais estão em abertas, as coisas estão muito públicas, por isso que eu não acredito em conspiração, porque no mundo onde que há a possibilidade dessa transparência, dessa investigação, como pode haver uma conspiração entre a Polícia Federal, o Ministério Público, o Poder Judiciário e isso não vazar? Há funcionários nessas instituições. E aí eu fiquei muito feliz que eu li o último livro que saiu do Humberto Eco, e eles têm que era uma coletânea de artigos do Humberto Eco. E lá ele tem um artigo sobre teoria conspiratória. Ele também não acredita em teoria conspiratória. Eu falei, opa, tem alguém que seja bastante inteligente, um intelectual, eu estou ao lado de um grande intelectual. Porque o Humberto Eco fala, teoria conspiratória não existe, isso é besteira. Ele escreve um artigo sobre isso. E eu não acredito em teoria conspiratória. Acredito sim, existia a possibilidade de absolver? Existia, claro que existia. Há uma divergência, a corrupção precisa de um ato de ofício, não precisa de um ato de ofício. Isso é crime material, crime formal, né? E aí, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, praticou um ato de ofício? Não praticou. Pelo menos do que eu li, não praticou nenhum ato de ofício, eu não vi esse ato de ofício no processo, não li. E mais, a questão financeira foi tratada em 2014, em 2009 ele apenas manifestou interesse, ele não, as provas dizem que ele manifestou interesse em ficar com a triplex, mas aí não havia nada de contrapartida, ele manifestou interesse, que poderia pagar ou não, é uma outra questão, mas a questão financeira foi tratada em 2014 ele já não era mais presidente, ele já não era funcionário público, enfim, tem várias questões que podem ser matérias defensivas. Do fato do concurso isso, aí a teoria do domínio do fato, ela se aplica à corrupção, há entendimento que não. Enfim, tem várias teses defensivas. Mas isso não quer dizer que o tribunal agiu com má fé para condenar o presidente. Eles falaram e é lógico, todo mundo sabe isso aí, né? Indúbio pro réu, né? E aí alguém colocou lá essa questão
da dúvida razoável. O que é a justiça? Justiça não é uma balança física, é uma balança virtual. Sempre haverá no processo alguns fatos, porque esse é nós como advogados, o nosso lance não é tanto criar certeza no cabeça do juiz, bem o contrário, criar dúvida. Porque quanto maior a quantidade de dúvida, maior a possibilidade de ser absolvido. Mas isso é uma técnica de defesa absolutamente ilegítima, entendeu? Porque eu, como advogado, sou contratado e, às vezes, eu começo acreditando que o cara é inocente e chega na metade do processo eu já estou convencido que o cara é culpado mesmo, mas eu fui contratado para fazer a defesa dele, eu vou até o fim. Então, como é que tu resolve essa questão se tem muita dúvida ou pouca dúvida? Mas tem dúvida lá, mas sempre haverá. Não existe um processo que tem 100% de certeza. Não existe um processo que tenha 100% de certeza. Até porque o processo, e isso tem que ficar muito claro, ele vai buscar fatos passados. Então essa história de a verdade é real, isso é uma quimera, porque ele está trazendo os fatos que aconteceram no caso do presidente Lula de 2009. Então não há como se trazer esse fato para hoje que tem essa clara evidência de tal como aconteceu há 8 anos, há 9 anos atrás. Fred Didier que diz lá, professor. Na verdade, os fatos não existem. Quod non est in actis, non est in mundo, né? E o que existe de fato são aquilo que tu conseguiu contar dos fatos do processo. Aí o pessoal reclamando que o Temer não está sendo processado, mas o Temer foi processado. O Congresso suspendeu o andamento do processo. Em quem a gente votou, que estão lá, suspenderam o processo. Nós votamos sociedade, nós, através dos nossos deputados, colocamos os caras lá para os caras dizer que... Então, assim, por que o Temer não está sendo punido? Mas ele foi denunciado 2 vezes, cara. Denunciado 2 vezes, pelo menos, tem mais não sei quantos inquéritos contra ele lá. A vez dele vai chegar, agora, talvez seja absolvido, mas chega no fim do ano agora. Exatamente, levanta o manto esse da imunidade. Que segurou o processo. Dia 1º agora de janeiro prossegue o processo, talvez seja condenado. Então, essa é uma coisa meio neurótica. Por que o Temer foi denunciado 2 vezes? Se vai ser condenado é outro papo. Mas agora, dia 1º de janeiro, começa tudo de novo. A não ser que pense que ele é candidato à reeleição, mas eu acho que não se elege nada. A síndico do prédio. Será que se candidato e se elege? Não sei. Ele tem 3% de apoio, está pensando. Vou fazer uma defesa aqui do Dr. João Marcos. Porque para os telespectadores que podem, e a minha também, podem não entender bem. Ele falou, há um início do processo, eu acredito e no meio do processo eu perco a confiança. Sim. Mas o papel do advogado, o papel do defensor público é o papel de levar a verdade do seu cliente, no meu caso do meu assistido. Nós não julgamos, nós levamos a verdade dele, para que o Estado, o juiz, possa condenar ou absolver. E esse é o meu papel. O papel do advogado é levar a verdade da pessoa para a qual ela está prestando assistência. Quando o cara chega no escritório, ele quer fazer alguma coisa, ele me pergunta como é que eu posso fazer, eu vou orientá-lo a fazer a coisa certa, até porque se ele fizer a coisa errada, amanhã depois vai acabar sendo punido. Então eu meio que construo o fato esse aí. Então ele vai começar a agir. Então cada hora eu digo, não pode fazer assim, faz diferente. Então chegar lá no final, a tendência, né, é que os fatos sejam dentro da lei, sem problema. Agora, quando o cara chega já processado no escritório, eu já pego a coisa feita, entendeu? O cara diz, fui denunciado, tem um inquérito desse tamanho lá, eu não tive interferência nenhuma. Os caras vão dizer, eu vou matar alguém, posso ou não posso? Espera aí, vou te explicar como é que mata alguém para não ser punido. Legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal. Ou seja, quando o advogado entra no processo, a coisa já está feita, entendeu? O que ele vai ter que trabalhar? Porque eu sempre digo lá para os meus filhos também, são 4 filhos no escritório, o papel do advogado não é apenas absolver o réu. O papel do advogado é, mesmo ele sendo condenado, que lhe sejam garantidos todos os direitos que a lei estabelece, a Constituição. Se ele for ao final condenado, que o cumprimento da pena se dê conforme a legislação, uma pena justa e tal, então ele pode ser condenado, não há problema em ser condenado. Às vezes tu olha assim, digo, isso aqui não tem chance de ser. Eu não posso ir para a imprensa dizer que o meu cliente é culpado. Isso é uma coisa evidente, né? Eu estaria descumprindo uma obrigação legal minha enquanto advogado. Tá? Eu, pessoalmente, posso até acreditar que o cara é culpado, mas eu nunca vou dizer isso, entendeu? E eu não posso ser criticado por isso, entendeu? Eu tive um caso bem engraçado. Tive um caso bem engraçado de uma senhora que praticava estelionato contra o INSS e tinham vários processos. E ela perguntou para mim, o que vai acontecer comigo? Eu falei, a senhora vai ser presa. A senhora vai ser presa. Eu falei para ela, a senhora vai ser... Porque não há, ela já tinha outras condenações, não há possibilidade de se ter uma pena restritiva, uma pena substitutiva. E ela ficou indignada comigo. Ela ficou indignada. Falou a verdade para ela. Ficou indignada. Ela entrou com representação ao chefe, o meu chefe,
porque eu não poderia dizer que ela estava presa, mas eu tenho que dizer a verdade. Sim. Ela me perguntou, eu disse, a senhora vai ser presa. Não há possibilidade, o processo já estava no tribunal, da senhora conseguir... Ali se prova. E já havia 18 ações penais contra ela. Então, assim, não tinha a mínima possibilidade. E alguns processos eram com advogados, ela constituiu advogado particular, outros ficaram com a Defensoria Pública. E lá na Defensoria Pública tem uma regra, se caiu aquele processo comigo, ela é reiterada, que todos os processos dela vêm para mim. E eu fiquei, e ela reclamou, disse que não queria mais processo comigo, mas ao final voltou para mim. E o processo que estava comigo, um dos processos eu consegui, foi absolvido. Eu consegui, não, o processo, as provas não eram claras a ponto de condená-la. E os processos que estavam com advogado particular saíram ordem de prisão. E ela veio pedir desculpa para mim. Falou, doutor, eu queria pedir desculpa, não sei o que, realmente saiu a ordem de prisão. Falei, olha, eu não gostaria que a senhora fosse presa, não é meu papel aqui, mas eu tenho que dizer a verdade dos fatos. E a verdade processual. Eu li os processos e sabia que a senhora ia ser presa, não havia possibilidade. Então acontece isso, a gente às vezes tem um processo pronto e o que a gente faz é orientar. Com o que tem, né? É o que tem. Não com o que gostaria de ter. Né? Exatamente. É o Conexão Cidade que vai chegando ao fim. O Henrique falou e eu fiquei pensando numa nova era, né? Ele tem uma música, mas eu não lembro quem que canta e quem que escreveu, que fala de um novo começo de era, com gente fina, elegante, sincera. Lulu Santos, né? Lulu Santos, com a possibilidade ou aptidão para dizer mais sim. Uma música, apesar de você do Chico Buarque, tanto pode ser utilizada pela direita como pela esquerda, né? Então a questão da interpretação. Estamos numa nova era mesmo, todas as relações estão mudando, todas. Inclusive o direito vai mudar. Espero que o Brasil possa, antes de terminar esse ciclo dos próximos 500 anos, melhorar, né? Poder passar um pouco desse passado a limpo, poder lavar um pouco da roupa suja, a gente possa realmente ter pessoas melhores, independente do partido, das cores que representam aí, para que a gente possa ter um horizonte melhor para os nossos filhos aí, porque passamos um período difícil aí. Mas enfim, eu queria agradecer muito a presença de vocês, o professor João Marcos Adé de Castro e o Henrique Azevedo, presenças brilhantes aqui na TV Santa Maria, que é uma TV comunitária que traz assuntos de relevância para quem está nos assistindo, que é a causa, o fim da gente estar aqui hoje nesse programa. Queríamos agradecer ao nosso telespectador, lembrar que o programa tem o apoio cultural da FAPAS, nossa faculdade palotina aqui de Santa Maria, e vamos encerrando por aqui esse Conexão Cidade. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. FAPAS. Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso.